Isael Leocádio Vasconcelos, estamos aqui para mais uma videoaula de revisão para o fechamento do primeiro bimestre de 2020, aula de matemática, né, sobre matrizes determinantes, né, da Escola de Ensino Médio Tempo Integral Isael Leocádio, comigo, professor Alexandre Araújo. Vamos lá à aula. Bem, uma das questões que vocês vão ter que fazer nessa reta de fechamento desse conteúdo será a matriz identidade. Saber o que é identificar uma matriz identidade, né? Diz-se que os elementos da diagonal principal vai ser igual a 1, certo? E os demais elementos são iguais a 0. Ó, quem é a diagonal principal aqui, acompanhe comigo. Essa chama-se a diagonal principal, certo? De uma matriz identidade. E esse outro chama-se a diagonal secundária de uma matriz identidade ou de uma matriz qualquer, né? Então vejam bem, aqui a matriz de identidade de ordem 2, né? Então os elementos da diagonal principal, vou colocar aqui D de diagonal, certo? E P de principal. E esse outro lado é a diagonal secundária, certo? DS, diagonal secundária. Então os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1, como aqui diz, ó, e os demais são 0, certo? Então vejamos aqui, ó, quem é a diagonal principal aqui nesse caso, nessa matriz de ordem 3, identidade de ordem 3, ó, ou seja, que tem 3 linhas e 3 colunas. Os elementos da diagonal principal, como você observa aí, ó, no vídeo, são todos 1, e os demais, ó, os demais elementos são 0. Quem é a diagonal principal aqui nessa matriz de identidade de ordem 5, ó, aqui, ó, todos 1, os elementos da diagonal principal aqui, ó, todos 1, certo? E os demais elementos é igual a 0. Então, espero que vocês acertem essa questão tranquilamente sobre matriz e identidade. Vamos lá, uma outra questão que pode ter na prova, né, é o cálculo do determinante de segunda ordem. Né, o determinante de segunda ordem, como é que eu calculo, né? Aqui det de determinante será igual os elementos, né, o determinante dessa matriz aí, que como diz a diagonal principal, ó, diagonal principal essa que vem daqui, você multiplica, quando é segunda ordem, multiplica os elementos da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária. Quem são os elementos da diagonal principal aqui, ó? É 1 vezes quanto? Tá o sinalzinho de x aqui, de cal vezes menos 3, né? 1 vezes menos 3, acompanhe comigo, né? 1 vezes menos 3, certo? São produto dos elementos aqui da diagonal principal menos o produto, a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Agora quem é a diagonal secundária, ó? É o 2 vezes 5, né? Pode ser 5 vezes, menos 5 vezes também o 2, né? Então menos 2, melhor, menos o 2, ó. O menos é da regra, o 2 vezes quanto? Vezes o menos 5. Vezes o menos 5, entre parênteses aqui, ó. Acompanhe comigo. Lembrando aqui o seguinte, ó, que esse menos aqui é o menos da regrazinha, ó, que os elementos da diagonal, a multiplicação é o produto dos elementos da diagonal principal, certo? Menos os elementos da diagonal secundária. Então foi o que eu fiz, 1 vezes menos 3, menos, que é esse aqui, certo? Que é da regra. Esse aqui que é da regra, certo? Acompanhe aí, ó. Menos os elementos, o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, menos 5, ou melhor, 2, esse, ó, vezes quanto? Vezes menos 5. Então, continuando aqui, det, né? Você pode continuar ali. Aqui, ó, mais, e aqui é menos, você faz o jogo de sinal, mais com menos fica menos. 1 vezes 3 fica menos 3. Este menos aqui, ó, você só repete ele, que ele está fora do parênteses. Aí fica 2 vezes menos 5, que vai ficar quanto? Vai ficar menos 10, né? Ó. Vou apagar aqui. Fica quanto aqui? Fica menos 10, né? Ó, porque repete o menos que está fora. Faz 2 vezes 5 dá 10. Só que mais daqui com menos daqui vai ficar menos 10. Menos 10, vamos ver quanto é que vai desse determinante, né? Então aqui fica agora, vejamos, menos 3, acompanhe comigo. Aí aqui você faz menos com menos aqui, ó, vai ficar mais,
mais 10, ó. Mais por quê? Porque tem esse menos daqui, ó, com esse menos daqui. Então fica mais 10. Então agora ficou tranquilo, ou seja, ficou 10 positivo, menos 3 negativo. Ou seja, 10 menos 3 vai ficar igual a 7. Ou seja, o valor do determinante será igual a 7. Então é isso. Quando você tiver calcular o determinante de segunda ordem que vai ter, né, na avaliaçãozinha lá, no teste de conhecimentos, fica 1 vezes menos 3, o produto da diagonal principal, que é essa, sempre essa diagonal, menos o produto da diagonal secundária, que é essa. Certo? Continuemos. Agora, multiplicação de duas matrizes, né? Aqui eu já fiz, ó, aqui é uma matriz B e uma matriz A. Você vai pegar os elementos, você vai pegar aqui os elementos dessa primeira linha, aqui já eles, ó, e multiplicar, pegar a primeira linha da primeira matriz vezes a primeira coluna da segunda matriz, ó. Então, elemento é elemento, ou seja, ficou menos 1 daqui, ó, vezes 1, mais 3 daqui, ó, vezes 3. Ou seja, você pega a linha, primeira linha, os elementos da primeira linha com os elementos da primeira coluna. Depois você vai pegar os elementos da primeira linha multiplicando com os elementos da segunda coluna, que fica menos 1, ó, vezes quanto lá na frente agora, ó, vezes 2, ó, aqui ele, ó. Mais, sempre colocando mais, 3, ó, agora vezes 4, 3 vezes 4. Aqui agora você vai pegar esses elementos aqui da segunda linha com a primeira coluna, né, que é essa aqui, ó, da outra matriz. Vai ficar assim, ó, você pega 4 vezes 1, mais, aqui, ó, 4 vezes 1, mais, agora 2 vezes 3, ó. Pegou esse com esse de cima e esse com esse aqui. Aí dá um espaço de novo e continua essa segunda linha com essa segunda coluna, ó. 4 vezes 2, ó, agora, mais esse 2 vezes esse 4. E fazendo aqui, menos 1 mais 3 vezes 3, ó, que fica 3 vezes 3, 9, menos 1 vai dar 8. Que 1 vezes menos 2 mais 3 vezes 4 é 12, né? Ou seja, 12 menos 2 vai dar 10. Faz uns cálculos, 4 vezes 1, 4 mais 2 vezes 3 é 6, que dá 10. 4 vezes 2, 8, mais 2 vezes 4, 8, dá 16. Então você encontra. Então, multiplicação de matriz de segunda ordem é multiplicar elemento a elemento, sabendo que o número de linhas da primeira tem que ser igual ao número de colunas da segunda matriz para a multiplicação de matriz. Ó. Aqui tem quantas linhas? Uma linha, duas linhas. E quantas colunas na outra? Duas colunas. Ou seja, o número de linhas de uma é igual ao número de colunas da outra. Multiplicação de matrizes, né? Como eu falei, tem uma atividade. E o cálculo determinante de matriz de terceira ordem, de ordem 3, pela regra de Sarri. Como é a regra de Sarri? Né? Para o vídeo não ficar muito extenso, ele vai lhe dar uma matriz, ó. Aqui é a matriz que ele deu, ó. Ele deu a matriz aqui, ó. A1, 1. Ele deu a matriz, sempre aparece isso. Ele deu a matriz 1, 1, 2, 3, 0, 5, 2, 1. O que é que você vai ter que fazer, ó? Pegar os elementos, a primeira coluna do lado daqui, ó, certo? Primeira coluna você vai colocar para cá. E a segunda coluna também, ó, segunda coluna, acho que ficou feio, né? A segunda coluna você coloca lá as duas primeiras colunas, né? Bem tranquilamente, isso aqui não tem dificuldade, né? Ó, você pegou a primeira coluna desse lado, ó, e colocou para lá, né? Ele deu aqui, ó, ele deu 1, menos 1, 2, 3, 0, 5, 2 menos 2. Aí o que é que você tem que fazer? Primeira coisa, pegar essa primeira coluna, colocar desse lado, ó, primeira coluna todinha, colocar desse lado. Depois pega essa segunda coluna e coloca desse lado. Coloca desse lado. Esse lado aqui, pronto. Agora é só fazer essas multiplicações aqui, ó. Multiplica a diagonal principal menos a diagonal secundária. Ó, você pega aqui, tá resolvido, né? Ó. 1 vezes 0 vezes 1 dá 0. Sempre permanece o sinal na diagonal principal. 3 vezes menos 2 vezes 2. Você faz aqui a multiplicação. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 2 é 12. Você fazendo o jogo de sinal, mais com menos fica menos, e menos com mais vai ficar menos. É menos. Agora aqui o outro. 2 vezes 1 vezes 5 dá 10. Né? Só que aí você faz o jogo de sinal, mais com menos fica menos, e menos com mais vai ficar menos. Esse lado você repete. Agora na diagonal secundária é o seguinte:
Se der negativo, você coloca positivo. E se der positivo, você coloca negativo, certo? Pronto, a diagonal aqui secundária, ó. Multiplicação, 2 vezes 0 já dá 0 aqui na primeira. Que 5 vezes 2 vezes 1, ó. Certo? 5 vezes 2, 10, 10 vezes 1 dá 10. Aí você faz o jogo sinal, mais com menos, fica menos, menos com mais, fica menos. Mas aí como deu, você coloca o sinal contrário, deu menos, você coloca mais. Aqui também, nessa outra diagonal aqui, ó, secundária, você faz a multiplicação. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 3, 3. Vamos fazer o jogo de sinal agora, você bota o resultado e vamos fazer o jogo de sinal. Mais com menos é menos e menos com mais é menos. Então você coloca mais. Depois é só fazer os cálculos. Daqui, ó, 10 mais 3, 13. Aí vem pra cá, menos 12. Menos 12 com menos 10 dá menos 22. E faz a continha, né? Encontrar o determinante de uma matriz tendo uma equação. Aqui você vai fazer, ó, encontrar o valor de x nesse caso. Você vai fazer a multiplicação, ó. Fica 2. Eu estou fazendo um pouco mais rápido para poder o vídeo não ficar tão extenso. 2 vezes x, né? Menos o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Menos 1 vezes 4. 1 pontinho de vezes, certo? 4. Isso aqui é igual a quanto? Igual a lá, ó. É igual a 3x, certo? 3x menos 5. Menos 5 ficou feio, mas vai ficar assim mesmo, para o vídeo não ficar muito extenso. Então depois é só fazer, ó, 2x antes da igualdade, encontrar o valor de x, uma equação normal que você de segundo ano tenho certeza que consegue fazer tranquilamente isso aqui. 2x depois da igualdade tá menos mais 3, vem menos 3x para antes da igualdade, essas equações lá do bem básico, né? Que é igual, sinal de igual, que é igual, fica menos 5. Eu não vou concluir aqui o final dela, deixa para vocês terminarem. Aí fica, não tem menos 1 vezes 4 aqui, fica menos 4, só que vai para lá o que? Mais 4, né? Ó. Mais 4. Então fica menos 2x menos 3x, vai ficar menos x. Menos x igual a quanto? Igual menos 5 mais 4 fica menos 1. Isso que todo mundo sabe. Sinal diferente subtrai e dá o sinal do maior, menos 1. Então o valor do x é igual a quanto? O primeiro membro é negativo. Multiplica todo mundo por menos 1 aqui, né? Ó. Primeiro membro sendo negativo, multiplica todos por menos 1. Com menos 1 aqui, né? Essa multiplicação. Aí aqui onde é negativo fica positivo, isso aqui é negativo, então o valor do x vai ser igual a 1. Igual a 1. E identificar também, pessoal, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, para identificar, por exemplo, na segunda coluna, o elemento, se eu tenho aqui uma matriz aqui, observe, se eu tenho aqui o elemento x, um exemplo, o A, o C, o 3, então aleatoriamente, letras e números, o 4 e o B. Vamos lá, vamos descobrir aqui, esse elemento aqui, ele vai estar em qual linha e qual coluna? Esse elemento ele vai estar na linha 2, certo? Linha 2, primeiro é a linha, né, que é o I, e qual coluna? 2, então ele é o elemento A22. Esse aqui está em qual linha? O C está na linha 1, primeira linha. E qual coluna que ele está? 1, 2, 3. Na terceira é 1, 3. Só identificar isso. Então desejo a todos um ótimo aprendizado na avaliação, no teste final, não é teste nem final, é o fechamento das atividades do primeiro bimestre, certo? Qualquer dúvida em relação a esse vídeo pode entrar em contato. Praticamente a nossa prova vai ser baseada em cima disso aí, né? Tenho aí desejo a todos, como disse, um ótimo aprendizado, né, nessas atividades.